Olá, olá, concurseiros de plantão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, dá uma focinha aí, um joinha, te inscreve se você não se inscreveu. A gente vai falar sobre a redação do Banco do Brasil. Eu preciso levar um papo muito sério com vocês. Antes de mais nada, meu nome é Ricardo Russo, sou professor de língua portuguesa, jornalista, eu trabalho nisso há bastante tempo, corretor e avaliador do Enem durante 10 anos, enfim. Redação de dissertação é o meu negócio, é o meu barato, né? Não só porque eu tenho uma formação na área de língua portuguesa, né? O que me credencia da aula, não é? Porque afinal de contas eu trabalho na produção textual, sou professor, sou formado nisso, e além disso sou jornalista, quer dizer, eu sei que é a dor de escrever, né? Ou seja, a gente tem que produzir um texto, e o jornalista tem que produzir um texto também bem acabado, bonito, legal, atendendo às diretrizes técnicas, tanto quanto você que é concurseiro, dentro de um tempo determinado. No seu caso, você precisa fazer uma redação no Banco do Brasil, uma dissertação argumentativa em 1 hora, tudo passado a limpo, tudo lindo, bonitinho, naquele dia lá, e você tem de fazer isso e conseguir pelo menos 70 pontos, 5, 100, e essa não é uma tarefa tão simples assim. Escreve aí sobre mercado de trabalho aqui, eu vou ficar controlando no relógio, quero ver quanto tempo você dá. Não é assim que a coisa funciona. Eu quero mostrar para você qual é o caminho das pedras nesse momento. Em primeiro lugar, a gente tem que entender, e eu vai até o fim, porque eu vou falar de progressão semântica, estrutura, e vou dar uma proposta aqui para você entender como é que funciona a coisa. Vou dar o caminho das pedras para você. Presta atenção, olha só. O que eu estou dizendo? Não existem redações prontas. Esse negócio do professor, você tem um esqueleto. O cara quer um modelo pronto, né, de redação. É como se fosse um miojo, a fórmula miojo, né? Você larga na panela, não tem nada para comer em casa, uma desgraça. Tá tudo vazio. Aí vai lá, acha um miojo, bota o miojo, água quente, bota para ferver, tá prontinho, larga ali, larga uma maionese, um milho, você já fez isso, claro que eu sei, né? Abre uma latinha de milho, tuf, maionese, tuf, mostarda, tá pronto, e aquilo enche a barriga, claro, enche o estômago. Pronto, legal. Num concurso público, você trabalha com muitas variáveis, então, sabe, não adianta assim o cara, eu faço sempre a mesma redação e tiro mais do que 8, eu começo sempre do mesmo jeito, é um formulário pronto que o cara vai preenchendo o formulário. Eu sou professor, eu tenho que treinar você a fazer a redação. Então, em primeiro lugar, presta atenção em mim, olha só, você precisa fazer redação. Não adianta ficar assistindo o videozinho, não. Por isso que eu tenho um Classroom montadinho, bonitinho, com 4 propostas, 4 propostinhas. Se você fizer 3, eu tiro você do 6 para o 8. Você precisa tentar, fazer um esforço, senão a coisa não rola. E se você não conseguir uma nota boa na redação, ou seja, se você não conseguir 70 no mínimo, você está fora do concurso e todo o tempo, o investimento que você fez, sai voando pela janela. O crachá sai voando pela janela. Então essa redação é super decisiva. E 60% dos candidatos que vão fazer o Banco do Brasil vão morrer na redação. Não vão conseguir, porque não estão treinando. Estão assistindo videozinho aqui, de vez em quando faz uma redação lá muito mal feita, mal analisada, mal corrigida, por corretores diferentes, que não percebem a sua evolução. Não, eu mesmo corrijo a redação e eu vou marcando sua evolução. Então eu pego o cara aí com um aluno com 3 redações, eu faço uma por semana, ou em cada 3 dias faz uma, você vai estar treinadinho, chegar na hora, você já pode fazer. Para fazer uma boa redação em 1 hora, você tem que estar treinado. Você não vai incorporar no dia um escritor famoso e sair escrevendo um texto legal, com essas formulazinhas prontas que ensinaram para você. Isso é mentira, a coisa não funciona assim, e eu vou mostrar por que ela não funciona assim. Então, vou mostrar o caminho para você aqui. Mas antes de mais nada, eu vou deixar na descrição do vídeo o meu grupo do WhatsApp Banco do Brasil. Você vai entrar nesse grupo, eu vou mostrar como eu vou corrigir uma redaçãozinha sua. Eu vou botar lá uma redaçãozinha que eu estou fazendo um preço simbólico só para você fazer essa redaçãozinha no meu grupo lá. Eu vou jogar você numa sala de aula, um Classroom, onde tem vários vídeos e e-book mostrando sobre a redação. Você vai fazer, eu vou corrigir e vou dizer, olha, o nível de nota é tal, você está errando tal coisa. É só entrar na descrição do vídeo, entra ali no grupo do WhatsApp que eu mostro para você como é que você faz para fazer uma redação para eu analisar. E aí você vai ter uma ideia de como funciona a análise da redação e uma ideia de como isso pode ajudar você rapidamente, que é isso que você precisa, né? Então vamos lá. Olha só. Esse é o meu método de qualidade, legal? Que não tem nada a ver com coisa pronta, mas tem a ver com técnica. Por quê? Porque eu sou jornalista e o trabalho jornalístico, a dissertação, é um trabalho técnico. E não é à toa que a gente chama esse texto que se faz em vestibulares, em concurso público, de redação. De onde vem a palavra redação?
do mundo do jornalismo. Ou seja, o texto precisa ser técnico. E isso não pressupõe talentos. Tá? Eu nunca gostei muito de escrever, não sei o que. Cara, é técnica. Técnica a gente aprende. É como qualquer coisa na vida. Legal, você aprende, treina e fazer uma dissertação para o Banco do Brasil, você aprendendo a fazer a dissertação, você pode aprender para qualquer dissertação que aparecer em qualquer concurso público, porque a estrutura é a mesma, não tem diferença, legal? É o mesmo processo. É o mesmo processo. Os critérios são basicamente os mesmos em qualquer banco. Então, assim, não tem uma dissertação para ser esgranrio. Dissertação é dissertação. Quem sabe fazer para um, sabe fazer para todos. Aí a gente vai treinar a régua de correção ali, a temática que os caras usam, mas é a mesma redação. Então não tem uma redação Sesgran-Rio, não tem uma redação Sebrasp. A redação é a dissertação argumentativa, para qualquer um. Beleza? Vamos lá então. Deixa eu mostrar para vocês algumas coisinhas aqui que eu acho bem importantes. Nós vamos falar então sobre a dissertação, eu vou falar sobre a estrutura. Então, toda a régua de correção de um concurso público, quando a gente fala de uma dissertação argumentativa, ela traz a estrutura, quer dizer, precisa estar adequada à estrutura de uma dissertação argumentativa. Então, nós vamos falar sobre essa estrutura aí. Legal? Você está pronto? Nós vamos falar sobre isso e nós vamos falar sobre a argumentação, que é a parte mais complexa da correção, porque é a mais subjetiva. E aí é que esse formuláriozinho pré-pronto, essa redação esqueleto não funciona. Por quê? Porque a progressão semântica é muito subjetiva. A gente tem que construir de acordo com aquilo que está sendo pedido na frase temática. Você tem que construir aquilo ali. Então não adianta querer fazer formulário pronto, porque você não vai conseguir uma pontuação na informatividade, argumentação e na estrutura argumentativa. Vai ter problemas. Então você ganha pontos em algumas coisas, mas perde. Ou seja, essa redação pré-pronta, ela atinge um nível do qual ela não consegue passar. E também não adianta você fazer isso se você tem 14, 15 erros de gramática. Você tem 14, 15, ferrou, meu querido. Você tem que ter 7 errinhos aí, de administrar para 7 errinhos. Então, por que eu trabalho bonitinho assim? Porque eu vou diminuindo os seus erros. Então, olha, o que o cara está errando? Vírgula, vamos ver o que a gente pode reduzir do número de erros. Mas tem que ser o mesmo professor corrigindo a sua redação, porque tem continuidade. Não adianta assim, você mandar para o sistemão lá, corrige um professor aqui, que é terceirizado, né? Corrige um aqui, atrás, você tem que corrigir 200 mil redações por dia para valer a pena, que os caras pagam muito mal para se corrigir redação nesses cursos grandes aí. Então, o meu método é qualidade, não quantidade. Não adianta você fazer 200 redações se elas não são bem corrigidas. Você está perdendo seu tempo, seu dinheiro. Então, vamos lá. Carinha, presta atenção no tio aqui que eu vou falar um troço importante para você. Primeiro, você sabe que no dia da prova tocou a sirena lá, grito de horror, né? Não é assim? O mundo desabou, é a forca. E aí você tem a frase temática. Então, a redação tem que estar entre as primeiras coisas que você vai fazer. Você não vai deixar essa redação lá para a última hora da prova, porque você não vai tirar 70 pontos. Não vai. Não tem jeito. A não ser que você tenha uma prática danada de escrever, o que é uma exceção, convenhamos, legal? Então, existe a frase temática que vai estar em destaque. Vai ter lá 3 textinhos, legal? São os recortes de textos de apoio, que eles chamam, né? E aí você vai ter uma frase temática, que é a frase que vai dar a delimitação do assunto, né? O tema e o assunto. O assunto geral, o tema restrito. Isso tem a ver, portanto, com aquele item lá que é a adequação ao tema pedido, né? Que é uma questão de interpretação de textos. E tudo que é banco trabalha assim, não é só vocês Gran-Rio, né? Então, por isso que existe a frase temática. A frase temática é o regulamento mínimo, é isso que você tem que tratar. Então, vamos lá. O desemprego, em parte, é consequência dos avanços tecnológicos e da baixa escolaridade do brasileiro. Então, cara, eu quero que você pense o seguinte, eu estou ensinando você a técnica, e não vou ensinar você, não vou fazer esqueleto porque eu não sou otário, eu não faço isso, legal? Então preste bem atenção, olha lá. Você tem relações estabelecidas aqui, então vamos lá, os elementos-chave, as palavras-chave, as palavras mais importantes aqui, que relação elas estabelecem? Você tem desemprego, avanço tecnológico, escolaridade. Brasileiro. Portanto, isso tem que estar dentro da frase temática, dentro da sua redação. Nós estamos falando no caso do Brasil, não estamos falando do mundo. Bem entendido? Olha como é importante a compreensão da frase temática. Que relação existe aqui? Primeiro, você tem o desemprego como uma consequência. Legal? Tá claro isso? Então é uma relação de causa e consequência, em que a causa do desemprego ela é, em parte, o avanço tecnológico e a outra parte, a questão da baixa escolaridade no Brasil. Então você tem uma evolução de causa e consequência. Nós vamos discutir essas duas causas do desemprego. Como nós temos 2 parágrafos de desenvolvimento, o mais lógico é a gente colocar um em cada um. Não é a única forma, porque aí que está, a redação não existe uma forma única de se fazer.
Mas você tem que organizar os parágrafos. Vamos chamar isso de paragrafação, que faz parte, portanto, da estrutura que vai ser cobrada de você. Cada parágrafo tem que tratar de um recorte desse tema. Então vamos recortar. A gente vai falar dos avanços tecnológicos, como esses avanços tecnológicos eles desemprego. Nós vamos abordar o fato que esses avanços tecnológicos eles não acontecem hoje, eles fazem parte da história da humanidade, legal? Então nós vamos falar que esses avanços tecnológicos produzem isso que se chama de desemprego estrutural, que é um emprego que não volta, legal isso, desemprego estrutural, diferente do conjuntural, que é em decorrência de uma conjuntura, de um fato que aconteceu, mas ele volta, esse emprego. Agora, o caixa de banco é um emprego que não volta, então é um desemprego estrutural, legal? E vamos falar sobre a questão básica, que é um assunto sempre pertinente quando a gente toca nesses assuntos, que são típicos do Sesgan Rio, Banco do Brasil, que é a baixa escolaridade, e a ligação da baixa escolaridade com a empregabilidade. Né? Quanto mais você tiver uma sociedade preparada com escolarização e educação, mais você vai ter emprego. Né? Mais você vai gerar inteligência, know-how, tecnologia, e a tecnologia que vende. A tecnologia que é legal. Não adianta você só exportar grãos e minério, né? Esses produtos primários, porque eles não têm tecnologia agregada. E como é que a gente tem tecnologia agregada? Por meio da educação, investimento em ciência, ou seja, conhecimento. Olha quanta coisa solta aqui, e aí quando você faz a aula comigo, né? Aí eu mostro como é que a gente organiza isso que eu chamo de banco de ideias. A gente tem que organizar, antes de fazer o rascunho, a gente organiza minimamente o que vai colocar em cada um dos parágrafos. E é isso que é fundamental para o avaliador. O avaliador ele vai examinar o quê? Ele tem que diferenciar aquele aluno que está improvisando, ou seja, que viu as 30 linhas ali, já saiu escrevendo qualquer coisa, daquele aluno que planejou. E claramente a gente percebe a diferença. Então é óbvio que o professor que está acostumado a avaliar a redação, ele sabe que aquele aluno improvisou e sabe que o aluno que organizou ideias. Legal? E isso faz parte da estrutura do texto argumentativo. Um texto improvisado e um texto bem planejado. Então, do que a gente está falando, pessoal? Técnica, legal? Então, você está vendo que eu estou indo passos à técnica. Então, vamos lá. Frase temática. Eu entendi a frase temática, estou pensando sobre ela, organizei meu banco de ideias. Vamos para o passo seguinte, então. Como é que a gente vai construir, então, a paragrafação? Primeiro, quando a gente pensar na paragrafação, eu preciso saber o que é que eu vou abordar naquele parágrafo. Tem que ter um recorte, legal? Não adianta você empilhar coisas ali. Você tem que desenvolver. Lembra que isso é uma dissertação argumentativa. Logo, você precisa argumentar. Quanto mais elementos você colocar, mais você vai argumentar. E não é possível fazer isso em 30 linhas. Então você tem que ser econômico naquilo que você vai expor. Porque você vai expor e argumentar. Expor e argumentar. Então começa da seguinte maneira. Técnica. Todo o parágrafo tem de começar com uma frase inicial que a gente vai chamar de tópico frasal. Então, eu sou avaliador. Eu olho, já vejo ali o cara usou o tópico frasal. Ó, já estou diante de um aluno que é mais do que 7. Quem é que usa tópico frasal? O aluno mais do que 7. O aluno 7 para baixo, ele não sabe que é tópico frasal. Legal? Então é uma linha, são duas linhas e meia no máximo, em que você anuncia aquilo que vai ser abordado. Então, eu vou discutir o que nesse parágrafo? A questão da baixa escolaridade do brasileiro. Então, cara, não precisa ser gênio para fazer isso. Você precisa que alguém monte um esqueleto pronto. Você vai fazer uma frasezinha falando que a baixa escolaridade dos trabalhadores brasileiros, não esquece quem está falando do Brasil, legal, parece constituir hoje, infelizmente, um grande obstáculo para a empregabilidade. Esse é o tópico frasal. Ponto, respira. Agora a gente tem que argumentar. Legal, mas olha a estrutura bonitinho. Olha aqui. A baixa escolaridade dos trabalhadores brasileiros. Então, olha como eu estou dentro do tema que tá, da frase temática. Eu esfreguei na cara do avaliador, então ele vai dizer, não, está adequado ao que foi pedido. Ele está discutindo o que foi pedido. Olha que bonitinho. Parece constituir hoje, infelizmente, olha como esse infelizmente entre vírgulas, ele tem uma cara de argumentação, ele tem uma cara de convencimento. Argumentar é persuadir, convencer o outro. Legal? E a gente convence o outro por meio de palavras. Então eu estou reforçando ideias. Esse, infelizmente, ele mostra claramente uma posição e um ponto de vista. Então você não pode ficar em cima do muro. De um lado é positivo, do outro é negativo. Uma redação argumentativa, você tem que ter posição clara em relação a isso ou aquilo. Beleza? Então aí você tem o tópico frasal. Já é o tópico frasal a característica do aluno que tira 8 para cima. É o aluno mais do que 7. Legal, o aluno 7 para baixo, esse aluno que não improvisa. Que é exatamente, pensa que você tem de mostrar para o avaliador que você é 8 para cima e não 7 para baixo. Legal? Como é que eu faço isso? Mostrando que você conhece técnica. Então a técnica não adianta vir com o esqueleto pronto. Ou você sabe a técnica ou não sabe. Legal? Muito bem. Então,
paragrafação agora, vou botar aqui no parágrafo para você. A paragrafação, que é a progressão semântica, a parte mais subjetiva e mais complexa também para o avaliador. Eu quero que você pense nisso, né? Porque existem critérios de correção que são critérios mais objetivos, ou estão no texto ou não estão no texto, né? Mas a argumentação e o que a gente chama de progressão semântica, que está dentro da argumentação, ela vai além disso. Então o que é a progressão semântica, gente? Pensa assim, ó, é uma ideia levando a outra ideia, como se fosse uma cordinha, legal? É ligação. Você tem que ir fazendo ligações. Tudo que você afirmar, você argumenta e vai fazendo ligações para que as suas ideias avancem, ou seja, que haja progressão semântica e não aquilo que a gente chama de circularidade, que é o cachorro tentando morder o próprio rabo. Quer dizer, não sai do lugar. O cara tem uma ideia e fica cozinhando aquela ideia. Então vai lá. A princípio, presta atenção agora. Ó. Você está vendo que eu fiz uma frase inicial que funciona como início do parágrafo? Isso faz parte da estrutura, ó. É a construção do parágrafo, vamos chamar de paragrafação. E lá no finalzinho, gente, você está vendo que tem um portanto, que é o último período. Ó. Os períodos constroem o parágrafo, então eu tenho que saber onde termina o período. Está vendo o último periodinho ali, começa com portanto? Ele está concluindo a ideia. Então o meu parágrafo tem começo, meio e fim. Ele anuncia, desenvolve e depois fecha. E quando você coloca o portanto, você está dando vazão para aquilo que a gente chama de coesão textual. Você está usando elemento coesivo. Então, tecnicamente, é um parágrafo muito bem construído. Quem é que faz isso? O aluno 8 para cima. O aluno 8 para baixo, 7, 7,5, não tem ideia de uma boa construção de parágrafo. E quem está acostumado a corrigir já olha, põe o olho e já diz, opa, sei que isso aqui não funciona, sei que isso funciona. Então vai lá. A princípio, está começando a discussão. Então o avaliador vai buscar ali um elemento que inicia a discussão. Coloquei a princípio, que quer dizer inicialmente, em primeiro lugar, qualquer dessas expressões, tá? A baixa escolaridade dos trabalhadores brasileiros parece constituir hoje, infelizmente, um grande obstáculo para a empregabilidade. Fiz a afirmação, tem que provar. Nesse sentido, coesão textual, você está vendo? Você está vendo? Ó, nesse sentido, o acesso ao conhecimento, para você não ficar repetindo educação, acesso ao conhecimento é o primeiro passo para o futuro. Então, agora eu estou dizendo o seguinte, ó, para a gente ter futuro, eu preciso ter conhecimento e acesso a esse conhecimento. Agora, eu preciso provar isso. Então, vou dar um exemplo. As nações desenvolvidas, olha, o argumento fizeram grandes investimentos na área. Qual área? Do conhecimento. Qual conhecimento? Na educação, na escolaridade. Você está vendo aqui coesão? Ó, não repete elementos, tá? Investimentos na área, produzindo ciência, tecnologia. Então, o resultado desse desenvolvimento é a ciência e a tecnologia. Em função disso o quê? Que foi dito antes, elemento de coesão, olha, super técnico. Você está vendo o tamanho dos períodos? Curtinhos? Perfeito, porque você não erra a pontuação. Ó. Isso é técnica, tá? Isso a gente aprende no jornalismo. Em função disso, o capital humano é o ponto central do progresso. De novo curtinho, de novo afirmação. Né? Os grandes saltos da humanidade ocorreram em função da invenção humana. Por isso, estão aí as máquinas que impulsionaram a Revolução Industrial e acarretaram riqueza. Então, olha como avança agora, né? Então, o capital humano que vai gerar progresso, saltos, o exemplo está na Revolução Industrial, que gerou riqueza, e agora nós temos que fechar essa ideia. Você está vendo que houve uma progressão semântica, uma coisa levou a outra coisa, até eu chegar na Revolução Industrial, ó, eu comecei falando da escolaridade, o acesso ao conhecimento, falei do investimento em tecnologia, abordei a questão das nações desenvolvidas para chegar na Revolução Industrial e agora fecha. Portanto, ponto de partida para o desenvolvimento é a educação. Que é uma conclusão óbvia desse parágrafo. Você viu como é que faz a coisa? Você viu que tem alguma coisa brilhante aqui? Tem uma coisa assim, pô, isso aqui tá fantástico. Não, cara, é técnica. Você está vendo? Olha para esse texto ele tem tecnicalidade, coesão, elementos coesivos, bonitinho, tá tudo amarradinho e ele trabalha só um núcleo, só um recorte, ligando, portanto, a questão da educação, do investimento e acesso ao conhecimento, ao progresso e à riqueza. E aí dá exemplos. Então eu não preciso ficar buscando repertórios. Um exemplo da Revolução Industrial, que é um investimento num avanço tecnológico brutal e que gerou riqueza e poder, né? Essas nações colonizadoras, como a Inglaterra, elas são consequência dessa revolução tecnológica. Legal? Então é a tecnologia que comanda tudo. A riqueza está na mão de quem tem a tecnologia. Logo, tem a riqueza e tem o poder. Isso aconteceu com os portugueses quando desenvolve a tecnologia marítima.
Por que os portugueses dominaram essa tecnologia e, portanto, dominaram a riqueza do planeta naquele momento histórico, né? E o acesso a essa riqueza foi a disputa por essa tecnologia. Então, por que os ingleses depois superam os portugueses? É a luta pela tecnologia e pelo conhecimento. Olha quanta coisa a gente pode fazer ligações aqui. Então, você não vai me dizer que não vai conseguir escrever 30 linhas aí sobre isso. Legal? Esse é o primeiro parágrafo de desenvolvimento. Você está entendendo até onde eu quero ir? Agora vamos para o segundo desenvolvimento, ó, me acompanha aqui. De outra parte, ó, o que é de outra parte? Elemento coesivo. O avaliador vai buscar isso. Você está vendo? Ó, ele vai buscar isso. Ó. Ele vai buscar. Você está vendo lá como é que. De novo, período curtinho. Ó. Esse fato incontestável. Dessa feita, finalizando. Ó, dessa feita serve para finalizar. Então ele tem começo, meio e fim. Qual é o tópico frasal? De outra parte, os avanços tecnológicos acontecem com maior rapidez e produzem desemprego estrutural. Então, olha só, o que vai discutir aqui? O desemprego estrutural ligado a esse avanço tecnológico, né? A rapidez cada vez maior desse avanço tecnológico, é o que está anunciado no tópico frasal. A substituição da mão de obra humana pela máquina faz parte da história da humanidade, desde a invenção da roda. Então, não é de hoje que isso acontece. Esse fato é incontestável. Olha aí, gente, isso é argumentação, você está afirmando seu ponto de vista. Esse fato é incontestável. Qual fato? O que foi dito antes. Por isso, esse... com 2 S, você está vendo? Com 2 S, olha para cima, olha aí, com 2 S que retoma o antecedente, o componente anafórico, né? Anáfora se liga ao que vem antes. Esse fato incontestável exige que a educação esteja adaptada a mudanças rápidas. Então, o avanço tecnológico vai exigir mudanças rápidas. Nessa medida, coesão textual, olha aí, tá vendo? Tá anotando esses elementos coesivos, ó? É preciso estar à frente e preparar os jovens para enfrentar desafios. Olha como agora houve um avanço, uma progressão semântica. Então começa falando do desemprego. Logo, se isso é verdade, que o desemprego e a tecnologia é um processo histórico, eu não tenho que esperar. Eu sei que isso vai acontecer, e isso aconteceu historicamente. Então, qual é o desafio? Preparar jovem. A educação deve se movimentar para acompanhar as revoluções, mudanças, revoluções, alterações, desafios, para não ficar repetindo, né, as palavras. Então, a gente chega de novo para a questão da educação e diz que a educação precisa estar se modernizando, ela tem que ser ágil. Qual é a conclusão disso tudo, né? Dessa feita, a conclusão, avança. Você está vendo que está avançando? Pare e passe, cada frasezinha vai mais adiante, a progressão semântica. A capacitação de professores revela-se como ponto central para que esse novo conhecimento, que é o avanço tecnológico, para não repetir avanço tecnológico, seja adaptado ao mercado. Quer dizer, o professor tem que estar bem capacitado para poder atender isso. Então, se a gente vai investir em educação, e esse investimento em educação é a longo prazo, não é? Eu preciso pensar na capacitação do professor, porque é ele que vai formar essa mão de obra no futuro. E agora eu quero que você preste bem atenção, porque está feito o gancho para a conclusão, não é? Como é que vai ser a conclusão? A gente vai falar sobre esse último tópico aqui. Você viu o que é? Essa é outra questão de coesão, uma ideia leva a outra. Porque agora ficou perfeitinha a conclusão que a gente pode entrar falando sobre essa capacitação de professores, como isso vai ser importante, como essa adaptação, como uma sociedade que está à frente, é uma sociedade que investe nessas mudanças rapidamente, portanto investe na mão de obra, na qualificação das pessoas e não só em equipamento, mas precisa da mão de obra para criar know-how e tecnologia. Essa seria a conclusão. Então, o que você está vendo por meio desse exemplo que eu dei para você? Primeiro, olha só o que eu mostrei para você. Eu mostrei para você que, primeiro, que não tem esqueleto pronto. Você tem que dominar a técnica. Que essa técnica a gente aprende e pratica. Que qualquer um de vocês consegue fazer uma redação como essa. É questão de treinamento. 4, 5 redações você está chutando o balde, fazendo uma redação legal. E se você consegue fazer uma legal, consegue fazer todas. E mais do que isso, à medida que você está treinando, você também tem que perceber que os assuntos que vão cair não são assuntos impeditivos, aquele medo, né? Ah, que assunto pode cair se eu não souber o assunto. Cara, os assuntos são assuntos da modernidade, são assuntos da atualidade. Todo mundo sabe discutir um pouquinho essa questão do avanço tecnológico. Não tem nada aí absolutamente que exige uma cultura, uma leitura. Não, são ideias de senso comum. Por quê? Porque você não vai conseguir fazer um tratado maravilhoso e a fundo em relação a esse assunto em 30 linhas. Então, o que é que o avaliador tem que perceber? Se você consegue manusear aquelas ideias que são ideias de senso comum, estão muito bem organizadas. Legal? Bom, o que mais? Para isso que eles colocam os textos de apoio, até para inspirar você. Então,
O problema não é desconhecer o assunto, o problema é desconhecer a técnica. Então eu vou insistir nisso, gente. O meu método de qualidade ensina você a técnica de como a gente faz um tópico frasal, desenvolve ideia, faz o fecho da ideia. Tópico frasal, desenvolve ideia, faz o fecho da ideia. Isso é técnica, é assim que eu ensino para meus alunos de jornalismo, mesma coisa. O cara chega lá, ele quer fazer a noticiazinha pronta. Não, tem uma técnica. A técnica a gente aprende e treina, 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 treina. Vamos lá, galera. Deixei na descrição do vídeo, de novo, para você, o meu grupo do WhatsApp, para tirar dúvidas, etc. E para mostrar para você como é que faço para corrigir essa redação. Legal? Ah, eu quero entrar, quero saber mais como é que faz, eu preciso treinar, eu não estou bem treinado, minha redação, enfim. Eu ajudo você, queridão. Essa é a minha função há 30 anos, é isso que eu sei fazer. Pô. Então, entra aí e vamos levando esse papo. E não esquece de inscreva-se no canal, mande suas dúvidas aí pra gente ir conversando, né? Vou deixar também meu podcast, entra lá, porque eu discuto no podcast, nesse último episódio, os temas prováveis e falo sobre desemprego estrutural conjuntural, essas coisas todas aí que vocês têm de saber. E eu trabalho com isso também, porque eu sou jornalista e estou bem informado em relação a isso. Beleza, galera? Dá um joinha aí, hein? Tô aguardando vocês. Vamos lá, vamos estudar?